Olá, tudo bem? Hoje o nosso vídeo vai tratar especificamente daqueles profissionais de saúde e da sua aposentadoria especial. Mas antes de ir ao tema, eu quero desejar do fundo do coração a esses profissionais que eles tenham muita saúde, porque eles estão agora, neste momento de coronavírus, arriscando a própria vida em benefício e da saúde dos outros. Essa atitude é louvável e merece ser parabenizada. Por isso eu quero aqui registrar o meu agradecimento a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e as pessoas que estão lidando diretamente com esse vírus, com esse inimigo invisível. Pois bem, o que nós fizemos? Um vídeo específico para tratar da aposentadoria dessas pessoas que estão de frente, trabalhando e lutando contra esse inimigo. Não há dúvidas de que essa aposentadoria, principalmente agora, tem sido cada vez mais analisada e quando se chega ao Poder Judiciário, talvez agora os juízes vão perceber que, em muitos casos, mesmo com a utilização do EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual, essas pessoas não estão totalmente protegidas, porque nós estamos a verificar que o EPI muitas das vezes não é plenamente eficaz. Tanto é que tem enfermeiros e médicos com todo equipamento de proteção e mesmo assim eles adquirem o coronavírus. Olha que interessante. Então aqui a gente vai tratar especificamente da aposentadoria desses profissionais. Mas antes eu quero lembrar também que no dia 12 de maio, que foi terça-feira passada, foi o dia do profissional de enfermagem. Então parabéns, profissional de enfermagem, pela garra e pela dedicação que você tem feito, que você tem tratado os pacientes aí de coronavírus. E não só de coronavírus, mas num geral. Eu quero aqui trazer algumas questões e vou pedir para que você, gostando do vídeo, compartilhe, dê o like, se inscreva no nosso canal. Até 13 de novembro de 2019, e eu quero que vocês gravem essa data, nós tínhamos um tipo de aposentadoria especial para esses funcionários de saúde. Após o dia 13, com a reforma da Previdência, essa que foi recém-aprovada, a regra mudou e o prejuízo ocasionado a esses profissionais, ele é gigantesco. Então, o que o profissional de saúde tem que fazer num primeiro momento? Eu penso que num primeiro momento, esse profissional de saúde, ele deve sim analisar quantos anos de trabalho ele tem até 13 de 11 de 2019. Por quê? Porque se ele conseguir reunir as condições necessárias para uma aposentadoria antes da reforma, ela vai ser muito mais vantajosa. E aqui eu vou tentar trazer a vocês esses pontos. Em primeiro lugar, como eu estava dizendo, o profissional de saúde que trabalha diretamente exposto a agente nocivo, esses agentes nocivos que prejudicam a saúde desse profissional, faz com que essa aposentadoria, ou pelo menos a intenção de se aposentar mais cedo, é para que ele tenha uma proteção. E na legislação nós temos o tempo de aposentadoria especificamente para esses profissionais, que é diferente do tempo para quem não é profissional de saúde. Em princípio, esses profissionais de saúde, eles se aposentam com 25 anos de trabalho. Esse trabalho deve ser essencialmente exposto a agentes nocivos. Isso é muito importante ficar claro. Com a reforma da Previdência, algumas mudanças aconteceram, mas eu quero tratar para que a gente possa entender o que acontecia antes da reforma. Por quê? Porque muitas dessas pessoas que estão nos ouvindo são profissionais de saúde, enfermeiro, médico. Ele tem já, muitas das vezes, tempo de se aposentar antes da reforma. E aí ele não pediu, ou ele não sabe que ele pode se aposentar antes da reforma. Mas o que ele precisa? O que é importante? Como é que esse profissional requer essa aposentadoria especial? Bom, primeira coisa, ele precisa ter o cadastro junto ao INSS, no meu INSS, para que ele baixe o CNIS dele,
que é aquele Cadastro Nacional das Informações Sociais. Com isso, nós vamos analisar, além do CNIS, a carteira de trabalho, verificar se os vínculos empregatícios constam naquele CNIS, para ver qual é a soma de tempo que ele tem. Veja que até 13/11/2019, é importante essa data, que é a data da reforma da Previdência, esse profissional ele se aposentava com 25 anos de trabalho e qualquer idade, não tinha necessidade de ter uma idade mínima para essa aposentadoria especial. Ou seja, imaginemos uma pessoa, um enfermeiro com 50 anos de idade, por exemplo, e 25 anos de trabalho efetivo exposto a agentes nocivos. Ele podia se aposentar. E sob essa aposentadoria especial não incidia nem o fator previdenciário, que é uma espécie de, muitas das vezes, redutor do valor do seu benefício. Pode ser também que o fator aumente o seu benefício, mas na maioria dos casos ele diminui, porque as pessoas aposentam com pouca idade para o sistema da Previdência Social. E o que ele precisa? O que esse profissional de saúde precisa levar para o INSS para que a aposentadoria dele seja concedida? Bom, provar os 25 anos de trabalho, mas não é só isso. Ele precisa provar que esteve exposto a agentes nocivos. E como é que ele prova? Atualmente ele prova com um documento conhecido e chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento precisa descrever principalmente quais são as atividades que esse profissional da saúde exerce naquele hospital que ele trabalha, naquela clínica que ele trabalha, porque com essa descrição o médico do INSS poderá ou não enquadrar essa atividade como especial. E é isso que nós precisamos ter bastante atenção. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa acha, esse profissional da saúde acha que só levar o PPP para o INSS basta, que o INSS vai reconhecer. Mas não basta só levar o PPP. Esse PPP precisa ser analisado antes e verificar se as descrições das atividades que esse profissional da saúde exerce são ou não atividades que estão relacionadas diretamente ao agente nocivo, se ele está exposto diretamente a esse agente nocivo. Que dentro do hospital, como nós estamos vendo, inclusive, aí recorrente vezes há vírus, bactérias, agentes biológicos, e muitas das vezes o PPP fala que o EPI ele é eficaz, e a gente está vendo que não é eficaz. Então é preciso, além de ter um PPP, ter um bom PPP. Esse PPP precisa ser feito de maneira correta e muitas vezes não é feito. As descrições de atividades precisam ser feitas de forma correta e muitas vezes não é feito. Além disso, é importante quando você verifica no seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, se existe a sigla do lado do seu vínculo, IEAN, que significa que você esteve exposto a agente, e principalmente essa sigla significa que a empresa que você trabalha faz o recolhimento da alíquota SAT, que é como se fosse uma espécie de financiamento para essas aposentadorias especiais. Mas não adianta ter esse IEAN se você não tiver o PPP, porque o INSS, em que pese esteja lá no sistema deles, que que a empresa paga esse adicional do SAT, você não levou o PPP e o INSS não aceita. Ou ele fala que não importa que está lá, mas o PPP descreve atividades diferentes. Então, é necessário não só uma análise superficial, mas uma análise aprofundada sobre essa questão. Outra coisa que eu vejo como interessante, e tem muita gente que, assim que perde um processo administrativo no INSS, quer recorrer direto para o judicial. E muitas das vezes o processo judicial em relação à aposentadoria especial, ele tem menos chances de ser exitoso do que um processo administrativo. Por quê? Porque o processo administrativo, especialmente de questão de aposentadoria especial, através da junta de recursos, do conselho do CRPS, tem sido mais procedente, ou seja, você tem mais chances de ganhar do que no juizado, na vara federal. Até em relação ao juizado, eu entendo que não caberia, porque
depende de prova, depende de perícia, o juizado é um rito mais curto. Você teria que ir diretamente para a vara federal. Mas aqui eu quero trazer a você, profissional de saúde, a ideia de analisar o seu PPP, verificar se no seu PPP a profissografia, o que você faz, se realmente está descrito de forma correta. Além disso, se a atividade que você exercia ela era nociva e qual era a permanência. Então muitas vezes fala assim, eu trabalho num hospital, sou um recepcionista e eu tenho direito à aposentadoria especial? Depende, se você está relacionado diretamente a esses agentes nocivos, se você está permanentemente ali com contato com o paciente e se isso estiver descrito no seu PPP, no seu perfil profissográfico previdenciário, sim, você pode ter direito. Agora, se não, se você está num outro local, não é porque você trabalha no hospital que você vai ter a sua atividade considerada especial. Além disso, eu não trabalho em hospital, eu presto serviço numa clínica e essa clínica não tem o PPP, como é que eu faço? Aí você precisa, ou eu sou, por exemplo, autônomo, sou médico, ou eu presto serviços específicos de enfermagem. Você precisa, nesse sentido, além da documentação que você tem, nota fiscal, comprovantes de que você prestou serviço, recibos, nota fiscal de compra de produtos, etc., você precisa provar isso através de um processo judicial ou administrativo. Por que eu digo que no processo administrativo você tem mais facilidade? Porque lá essas questões estão bem definidas e inclusive alguns enunciados do próprio Conselho de Recursos já vão nesse sentido de que a aposentadoria especial deve sim ser concedida desde que o PPP seja preenchido de forma adequada. E mais, quando você ganha um processo administrativo junto ao CRPS, o que acontece? O pagamento de atrasados é aquele montante em que você, quando deu entrada e quando saiu o seu processo, você vai receber de uma vez, ele é pago muito mais rápido, ele é pago de maneira quase que imediata. Então, você tem um processo vitorioso, esse processo implementa a sua aposentadoria, em torno de 45 dias você recebe esse PAB, que é um pagamento administrativo de benefício. Olha que interessante, eu fiz uma anotação aqui para essas atividades especiais. Para essa atividade especial, antigamente, eu quero dizer isso antes da reforma, antes de novembro agora de 2019, o valor da aposentadoria especial ele era 100% da média dos 80% maiores salários de benefício. Então você recebia 100% sem nenhum tipo de desconto. Com a nova regra não é mais assim. A nova regra estipula em 60% de todos os salários, mais 2% a cada ano que exceder 20 anos de tempo de contribuição de homem ou 15 anos de tempo de contribuição se mulher. O que significa isso? Prejuízo financeiro. Por isso que você, profissional da saúde, que trabalhou ou trabalha em hospital, verifique a possibilidade de requerer a sua aposentadoria com as regras anteriores à reforma da Previdência, porque você vai ter muito mais vantagem financeira. Além disso, caso você não consiga, tente converter esse tempo à época antes da reforma, porque hoje, com a reforma, não é mais possível essa conversão de tempo. Conversão de tempo, para quem não sabe, é a possibilidade de você pegar os anos que você trabalhou em atividade especial com agentes nocivos e multiplicar, no caso de homem, por 40%, 1,4%, ou no caso de mulher, 1,20%, 20%, aumentando então o tempo de contribuição que você tem. Isso é muito importante você analisar. Há ainda uma regrinha de transição. O que é essa regra de transição? Para quem está querendo se aproveitar da regra de transição, ele precisa ter 25 anos de atividade especial e a soma da idade com o tempo de contribuição tem que dar 86 pontos. E a regra nova impõe uma idade mínima para essas aposentadorias. A pessoa tem que ter 60 anos de idade e 25 anos de atividade especial. Isso significa o quê? Que a aposentadoria especial do profissional de saúde ela foi quase que excluída, ela foi quase que retirada da nossa legislação. Prejudicou e muito. E vejam, o profissional de saúde agora está sendo visto como um salvador.
e as atividades que ele desenvolve, que ele exerce, são sim prejudiciais à saúde e a gente está conseguindo enxergar. Eu espero e tenho trabalhado para isso, que os processos judiciais, nesse sentido, agora quando o juiz for analisar, ele veja, olha, realmente o EPI não é eficaz, realmente esse profissional precisa de uma aposentadoria especial, porque nós estamos verificando que mesmo com proteção, esse profissional tem sido prejudicado, tem sido aí contaminado, ou seja, tem direito à aposentadoria especial. E muita gente tem dito, vamos criar projetos para ajudar esse pessoal, principalmente os deputados. Será que vai ser necessário criar isso? Ou será que se voltássemos como era a aposentadoria deles antes da reforma, já não seria uma grande decisão? Então não precisa de projetos mirabolantes, precisa simplesmente, na minha opinião, entregar uma aposentadoria digna e principalmente uma aposentadoria que respeite esse trabalho exposto a agentes nocivos. Quero desejar que a esse profissional de saúde muita saúde e prosperidade e que ele merece todo o nosso respeito, nosso carinho e admiração. Parabéns a você, profissional de saúde, parabéns pelo trabalho que você realiza, muito obrigado e espero ter colaborado, pelo menos essa foi a minha intenção, com você e que esse vídeo tire as dúvidas em relação à aposentadoria especial, que você consiga aí buscar o seu direito, seja ele antes da reforma ou depois, mas principalmente, se for antes da reforma, analisar as questões que eu tentei trazer aqui. Um abraço, boa sorte e que juntos vamos vencer esse vírus, não há dúvida nenhuma. Parabéns ao profissional de enfermagem pelo seu dia, que foi dia 12 de maio, parabéns ao profissional da saúde e obrigado por vocês estarem fazendo esse trabalho magnífico para a gente. Um abraço e até mais.